Gente querida, vamos ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Do verso 15 ao verso 24. Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa, e essas palavras que Jesus tinha dito eram palavras muito contraditórias em relação ao sentido da ordem social das coisas no nosso mundo, porque o que Jesus dissera num banquete onde ele fazia parte havia sido o seguinte: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, o que em geral é uma contradição, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e tu sejas pago de volta, sejas recompensado por isto. Tu anulas o princípio da graça, de fazeres favor imerecido. Então, se tu quiseres que as tuas ações sejam ações cumulativas de graça em teu favor, quando tu fizeres essas coisas, não o faças com este olhar, porque quem o faz com este olhar está apenas fazendo aquilo que socialmente é o que se faz, não tem nada de mais em se fazer assim. Mas a gente esvazia os conteúdos e os significados sacramentais da nossa relação com o próximo, quando a gente faz apenas àqueles que nos dão muito prazer em que assim seja, ou que nos recompensem, ou que nos paguem de volta, ou que nos seja um benefício ou um tráfico de influência. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás muito feliz pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados,
os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, está feito como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Vamos abrir agora em Mateus, no capítulo 22, que é basicamente a mesma parábola, sendo que em Mateus ela tem aspectos e detalhes de natureza profético, histórico, relacionado à destruição de Jerusalém nos anos 70, e a de Lucas fica exclusivamente com o conteúdo existencial e espiritual da parábola, sem nenhuma alusão profética e histórica à destruição da cidade de Jerusalém, conforme aconteceu no ano 70 da nossa era. E eu quero que a gente leia do verso 11 ao verso 14 de Mateus 22. Mateus 22, de 11 a 14, que diz assim, lembrem-se, é o mesmo Espírito, é a mesma parábola, é a mesma coisa do Senhor enviar servos a convidar pessoas para as bodas do seu filho. E todos excusando-se quanto a participarem. E aqui se diz algo que acrescenta valor e informação à parábola que nós lemos há pouco em Lucas 14. Aqui diz em Mateus 22, 11: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, lá o dono da casa é chamado de o Senhor, aqui ele é chamado de rei, que é uma coisa muito própria em Mateus. Mateus quase sempre faz uma designação de realeza, e Lucas e Marcos tratam mais aquele que está na posição de Deus como o Senhor. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante o que se nos apresenta como elemento ambivalente no contexto fundido dessas duas parábolas que são uma só. Em Lucas 14, a gente vê o dono da casa mandando os seus servos chamar pessoas que eram convidados supostamente dignos para que viessem para a sua festa, que aqui em Mateus é chamada de bodas. E em indo esse servo fazer esse convite, eles foram declinando do convite e excusando-se quanto a aceitarem o convite que lhes era feito. Se diz que eles não se importaram, no geral, ouviram o convite, mas não deram a menor importância. Era um convite para uma ceia, convite para uma festa, para uma celebração, para um banquete. Deixando a linguagem da parábola e vindo para o sentido espiritual do que Jesus falava, é o convite do Evangelho, é o convite de Deus a todos os homens, no sentido de que
participem da comunhão do seu Filho, da comunhão de Jesus, da comunhão do Evangelho, da comunhão da graça de Deus, da comunhão da reconciliação de Deus com os homens. Só que, ao ouvirem este convite, aqueles que primeiro ouviram, e na perspectiva histórica, os que primeiro ouviram tal convite foram os judeus, a maioria deles não se importou. A maioria deles simplesmente ignorou, deu de mão, achou irrelevante, achou dessignificado. Outros excusaram-se dizendo que tinham mais o que fazer, estavam muito ocupados. Alguns com seu campo, outros com o seu negócio, com os seus afazeres, com o dia a dia, com o imediato, com as ações que se concentravam na produtividade que enriqueceria eles mesmos, de tal modo que eles estavam sem coração para alegrarem-se com os que se alegram e muito menos para participarem de uma ceia espiritual cujo privilégio era nela ser incluído e não ajuntar qualquer que fosse o benefício sobre a terra. E por isso esses convidados, que aqui se diz que originalmente eram os mais dignos, escusaram-se ou não deram importância, não aceitaram, não apareceram, não foram. Volta o servo e diz ao seu senhor: olha, todo mundo que recebeu o convite mandou agradecer demais. Houve até alguns que realmente não deram a menor bola. Outros disseram que estão muito ocupados, pedem desculpas, mas não estão podendo vir. Diz o texto que o dono da casa ficou irado e disse: então faça o seguinte, saia agora por aí e quem vocês encontrarem na rua, passando, agarrem. A palavra usada descreve uma determinada arbitrariedade. Peguem, agarrem quem vocês encontrarem e tragam, e obriguem, e constranjam a que venham à minha festa, que entrem nas minhas bodas, para que a minha casa fique cheia. E o servo saiu e fez aquele trabalho de constrangimento, e que se diz também em Mateus, não se importava a qualidade dos convivas, fossem eles maus ou fossem eles bons, mas que todos fossem constrangidos a virem a esta ceia, a esta festa, a este encontro, a essa celebração, a essas bodas, a esse casamento, a essa conjugalidade de Deus com a humanidade. Aí sai o servo, cumpre aquilo que o Senhor lhe mandara, volta e diz o seguinte: olha, eu obriguei todo mundo que eu encontrei a entrar, trouxe no laço, gente boa e gente nem tanto, alguns muito legais, outros questionáveis, mas como a sua ordem era para que eu os constrangesse, mesmo os obrigasse a virem, eu fiz isto, e ainda há lugar sobrando. Aí o dono da casa disse o seguinte: sai mais uma vez, e agora não fica só na praça, vendo quem praça, vai pelos becos, entra nos atalhos, mete-te
nos ermos da terra, nos lugares aonde ninguém quer visitar. E em chegando ali, pode pegar entre todos os que são desprezados pela humanidade, entre aqueles aos quais os que são bons desprezam e aqueles que são maus desprezam mais ainda. Pega os absolutamente desafortunados, aqueles dos quais em geral as pessoas fogem, e obriga-as a virem e a entrarem e a tomarem lugar à mesa na minha festa. E ele foi e encontrou os cegos, os coxos, os paralíticos, aqueles que a sociedade, especialmente no primeiro século, deixava em lugares absolutamente desprivilegiados, e os obrigou, e os carregou, e os botou em macas, e criou uma logística de transporte, mas levou todos eles, levados pelas mãos, tropeçantes ou carregados, de qualquer que fossem os modos e formas, e os introduziu agora ao banquete. E diz agora o texto de Mateus, já não o de Lucas, que o servo foi e disse: olha, a casa agora está cheia. Tem gente boa, tem gente nem tão boa assim. Tem gente sadia e tem gente muito doente. Tem gente impensavelmente enferma e doente. Mas a casa está cheia. Aí o rei, ou o dono da casa, resolveu entrar. E quando ele entra, e ele avista o povo, ele viu a pluralidade daquele ajuntamento. Gente bonita, gente feia, gente saudável, sarada e forte, gente coxa, gente manca, gente torta, gente cega, gente remelenta, gente leprosa, pessoas de todos os tipos, caráter bom, perceptível por ações simples e generosas, ou outros com a fisionomia marcada pela malandragem dos anos. E ele olhou e não observou nenhum desses detalhes, nenhum desses aspectos. O que se diz aqui em Mateus é que o olhar dele foi direto, não no cego, não no coxo, não no remelento, não no aleijado, não no que tinha cara de filântropo, nem tampouco no que tinha cara de uma história de malandragens. Ao contrário, ao olhar, os olhos dele foram diretos numa peculiaridade única. Ele viu ali, no meio de todos, em meio à festa, notou ele um homem que não trazia veste nupcial. Era um banquete de núpcias. E ele, que convidara a todos para virem, não só dava a festa, mas vestia a cada um dos que entravam pela porta com vestes adequadas à celebração que ele mesmo patrocinava, promovia e desenhara. De tal modo que não importasse quem fosse, cego, coxo, paralítico, bom caráter, mau caráter, filântropo ou malandro, se tivesse sido constrangido e aceitado o convite, se tivesse sido convidado e se deixado carregar para lá, todos à porta vestiam-se com roupas idênticas, as vestes nupciais patrocinadas pelo Senhor das bodas do seu filho.
E quando ele entra, ele vê que estão todos vestidos a caráter, exceto um, que não se vestira das vestes nupciais. Exceto um. E olhem só o que se diz aqui a esse respeito. É algo forte, porque o que se afirma é que o rei, ou dono da casa, lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Que foi que te fez pensar que tu tinhas qualificações especiais para entrares na minha festa, para entrares na minha casa, para fazeres parte das minhas bodas, da minha alegria, da minha comunhão, do meu convívio, sem vestes nupciais, sem as vestimentas patrocinadas por mim? Como foi que tu entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. E o que se diz na sequência é mais veementemente forte ainda, porque se afirma: então ordenou o rei aos serventes, dizendo: amarrai-o de pés e mãos. Olha a cena, amarraram o cara, pés e mãos, fizeram um feixe do cara. E ele disse: lançai-o para fora, sacode pelo pé e pela mão e joguem-no nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, acompanhem comigo a aparente contradição dessa história. Primeiro, são convidados indivíduos considerados dignos do convite, e eles rejeitaram. Os que rejeitaram apresentaram as suas razões de indiferença ou de prioridades totalmente superiores na sua perspectiva à aceitação de um convite de amor e de comunhão e de convívio com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Deus dos deuses, na alegria do pertencimento e da imersão da vida no banquete eterno da graça de Deus. Trocaram o eterno pelo temporal, trocaram o sublime pelos interesses imediatos e disseram: não queremos. Volta ao servo e diz: essa foi a troca que eles fizeram, essa foi a resposta que eles deram. E agora? A ordem do rei é: sai e obriga todos a entrarem, maus e bons, não importa. Já não são mais apenas aqueles que têm pedigree, ou que têm história, ou que têm genealogia, ou que têm um comportamento ilibado, porque esses de comportamento ilibado e de conduta supostamente digna fizeram uma opção. Eles disseram que são indignos do meu banquete, na medida em que disseram que o meu banquete não lhes interessava, ou que as suas prioridades importavam infinitamente mais do que a minha oferta. Então sai agora e obriga todos a entrarem, maus e bons. Ele vai, sai, convida, traz e ainda há lugar. E a ordem do rei ou do dono da festa é: sai de novo e pega todos os outcasts, todos os marginalizados, todos os enfeiados, todos os defeituosos, todos os cegos, todos os aleijados, todos os coxos, todos os deficientes, todos os que sejam inadequados para a solenidade, todos aqueles que
pela própria condição social marginalizada naqueles dias, não eram convidados e nem se ofereciam porque se sentiam incapazes de participar. Mas vai e traze, carrega, pega pela mão, põe aqui dentro e enche a minha casa, porque ela tem que ficar cheia. Mas quando ele sai, entra e observa, o que ele vê é apenas um indivíduo que não se vestira com vestes nupciais. Que história isto nos conta, meus amigos, meus irmãos queridos? Que história? É interessante como nesta vida há aqueles que rejeitam o convite da graça, do Evangelho, das boas novas, porque a eles se lhes afigura desinteressante, eles têm mais o que fazer. Há outros, como diz a parábola de Lucas 14, que chegam mesmo a maltratar os que fazem um convite, a serem hostis a eles, ou no texto de Mateus, quando chegam a matar a quem vai fazer o convite, se tornam assassinos, porque rejeitam dramaticamente e totalmente o convite da graça de Deus, do Evangelho que lhes é feito. De um outro lado, uma vez que isso aconteça, parece que surge um surto no coração divino, que foi o surto que acometeu o coração de Deus nessa virada extraordinária entre aquilo que a gente chama de Velho Testamento e Novo Testamento. Parece que no Velho Testamento o que você vê é a insistência de Deus mandando os profetas para a descendência de Abraão, convidando aquele povo que um dia, diante do Monte Sinai, dissera a Deus: nós viveremos segundo a tua lei, e o que tu disseres, isto faremos. Mas durante todo o curso da sua história, viveram apenas para rejeitar, para renegar, para repudiar e para não obedecer o compromisso que tinham feito. E se tornaram indignos. Palavra após palavra revelada, eles rejeitaram, até que chega a hora em que eles foram se tornando homicidas de tudo quanto fosse palavra e revelação divina, porque aqueles que carregavam esse convite eram maltratados ou assassinados, e chega ao ponto em que a indignação do coração eterno de Deus se manifesta na história como uma postura diametralmente oposta. Já que os que eram dignos não quiseram vir, já que os que diziam, pela tua palavra viveremos, não quiseram aceitar, e trocaram o sublime pelo terreno, e trocaram a glória pelas conquistas comezinhas, agora eu digo aos meus servos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, maus e bons. Não importam quais sejam nem quem sejam tais pessoas. E chega uma hora em que a ele é dito: ainda há lugar na casa. E ele diz: então saiam, entrem pelos becos, introduzam-se nos bordéis, penetrem nos lugares mais estranhos e não visitáveis do planeta, façam imersão no underground da vida, e peguem a todos os que vocês encontrarem indiscriminadamente, os mais marginalizados entre os marginais, conforme a percepção humana e social, e os tragam, ainda que vocês os carreguem
mas encham a minha casa, porque a minha casa vai ficar cheia. Quer dizer, quando há essa virada, o primeiro convite já tinha sido feito de graça, porque ninguém pagava nada, era só vir. Os convidados é que pareciam ser mais adequados. Mas como eles rejeitaram o convite, essa graça se torna abusiva, se torna mais do que superabundante, se torna praticamente estuprante. Obriga todos a entrarem. Se torna indiscriminada. Sejam eles maus, sejam eles bons. Se torna absolutamente despreconceitualizada. Sejam eles pobres, coxos, cegos, de que natureza sejam os mais marginais entre os marginalizados, traze-os, carrega-os, porque onde abundou o pecado, aí superabundará sempre a graça, e obriga-os a entrarem. Só que de repente, ele entra na festa e ele olha, e está lá um carinha, que quis entrar por conta própria, que quis estabelecer a sua própria moda de participação, e que disse o seguinte: já que aqui tem gente má, tem gente boa, tem gente bonita, tem gente feia, tem gente manca, tem gente coxa, tem gente cega, tem gente de toda natureza e de todo tipo, eu vou com a roupa que eu quiser. Já que tudo é indiscriminado, a minha roupa será também indiscriminada. O estranho, todavia, e obviamente isso é uma parábola, a simbolização espiritual disso é uma outra, vocês vão perceber, é que realmente tudo era indiscriminado, exceto a vestimenta. Qualquer um podia vir, mas tinha que vir vestido com as vestes da provisão do rei. A indiscriminação era absoluta, desde que todo aquele que em qualquer outro momento da vida tivesse sido discriminado, se fizesse um nessa assembleia vestindo as roupas nupciais fornecidas pelo Pai, pelo dono da festa, pelo Rei da vida. Aí você me pergunta, e o que isso tem a ver comigo hoje? A gente está aqui numa assembleia de total indiscriminação. Todo tipo de gente, com todo tipo de história. Ninguém é examinado, não se faz anamnese da existência de ninguém. Todo mundo é aceito, todo mundo é acolhido. A ordem do Evangelho é que aonde quer que o ajuntamento da graça de Deus aconteça, onde quer que as bodas da celebração da salvação e da bondade de Deus estejam acontecendo, aí não haja nenhum tipo de discriminação. De modo que tem uns que chegam e que são pessoas naturalmente boas, generosas, carinhosas, afáveis, inclusivas, solidárias. Há outras que são carne de pescoço, que são difíceis, que são meio indomáveis, que dão muito trabalho, que são cheias de idiosincrasias e de esquisitices, e de manias, e de juízos, e de interpretações estranhas. Alguns carregam antigas malandragens, alguns vêm viciados, com espertezas torpes, mas ninguém está sob escrutínio nenhum, todos estão sendo convidados. Alguns vêm
com deficiências, não as físicas, porque são todas absolutamente irrelevantes, mas vêm espiritualmente coxos, existencialmente aleijados, psicologicamente deficitários, mental e espiritualmente meio cegos ou inteiramente cegos, tateantes. E nada disso importa, não importará jamais. A indiscriminação é total, a graça é absoluta, desde que ninguém queira ser engraçadinho, tentando transformar o convite da graça de Deus numa construção particular de expressão e manifestação de um caminho que não se vergue, não se dobre e não aceite, não admita e não entenda e não incorpore a consciência de que pela graça nós somos salvos, pela graça nós estamos no banquete, pela graça nós fomos constrangidos, pela graça nós nos sentimos obrigados, pela graça nós fomos carregados, pela graça nós fomos trazidos, pela graça nós fomos perdoados, pela graça nós fomos listados, pela graça as portas se abriram, pela graça nossa maldade foi cancelada, pela graça nossa bondade não se transformou em maldade de arrogância, pela graça nossa feiura se aformoseou na imputação da bondade de Deus sobre as nossas vidas, pela graça todas as coisas que nos eram deficitárias foram completadas, pela graça a minha inadequação foi vestida, pela graça a minha impossibilidade se tornou possível em Deus, pela graça a minha falta de pedigree ganhou a legitimação de um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Porque pela graça eu sou salvo mediante a fé, isto não vem de mim, é um dom de Deus, não vem nem das minhas boas obras, como também as minhas obras mais do passado não me impedirão de prová-la hoje, se eu me deixar constranger e obrigar pelo convite e entrar na casa da salvação e do amor de Deus. Pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isto não vem de mim, é dom de Deus. E não vem das minhas boas obras para que ninguém se glorie. Mas sempre tem um engraçadinho que quer se gloriar. Eu entrei aqui e não vesti nada. Eu entrei aqui porque eu já tinha roupas muito bonitas. Eu faço o meu próprio fashion. Eu sou o meu designer de mim mesmo. É aquele cara que não aceita ser justificado pela graça de Jesus e de Jesus somente. Seja porque ele acha que as condições da humanidade dele são muito belas e sedutoras até para Deus, seja porque ele acha que a moralidade dele é tão perfeita e impoluta que ele se veste e não admite trocar suas vestimentas pessoais por nenhuma vestimenta que Deus diga, essa é a que vestirá a sua nudez aos meus olhos. Ou seja, por causa de apego caprichoso
a sua própria maldade e que diga: já que ele me convidou, ele que me banque até o fim, eu não vou me vestir com essas vestes. Ele disse que eu estava convidado, mal ou bom, então eu ficarei malzinho até o fim na festa dele. Ou seja, aquele que diz: ele sabia que eu era torto, ele sabia que eu era troncho, ele sabia que eu era cego, me chamou, mandou me carregar, me botar lá, então eu, além de cego, troncho e torto, vou ficar vestido com as minhas roupas de mendigo e não aceito nenhuma vestimenta que me vista aos olhos dele. Aliás, eu nem sei quem ele é que me chamou, eu sou cego, ele quis que eu fique aqui, ele que me aceite desse jeito, eu vou me vestir como eu desejo. Não há nenhuma indiscriminação, todos são convidados, mas todos os convidados precisam saber uma coisa, que é aquela que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 3, quando ele fala desse mesmo princípio espiritual, e eu quero que vocês leiam aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3. Quando ele fala do dia em que a gente vai entrar definitivamente nessa festa eterna, quando a gente vai ser revestido da nossa habitação celestial, mas cuja realidade ganhará consumação final ainda, mas já está instalada em nós agora, de tal modo que Paulo diz que isso acontecerá conosco, que nós seremos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Se formos encontrados vestidos e não nus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olhem aqui para mim. O convite é feito a todos. Mas quem passa pela porta tem que se deixar vestir da justiça de Jesus. Do contrário, será amarrado pelos pés e pelas mãos. E os anjos sacudirão. 1, 2, 3 e já nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que significa se deixar vestir pelas vestes nupciais? Qual o significado disso? Como é que eu me visto dessas vestes nupciais? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer a minha inadequação para a ocasião, minha gente. Essa é a condição precípua, primeira. Eu preciso reconhecer a minha inadequação para o convite. Eu sou totalmente inadequado ao convite. Eu sou fruto de uma arbitrariedade divina. Eu sou eleito por uma injustiça do amor de Deus, porque não havia em mim bem nenhum que justificasse a minha introdução em tal banquete. A graça de Deus é arbitrária. É isso que a maioria de nós não entende. Eu vou dizer mais uma vez para você, a graça de Deus é arbitrária, é favor imerecido. Jesus ilustra de muitas formas essa arbitrariedade. Entre elas, quando ele conta aquela parábola dos trabalhadores
que um certo homem mandou contratar desde de manhã cedo. E ele foi à praça e viu um grupo às 6 horas da manhã sem fazer nada e disse: venham trabalhar na minha vinha e eu lhes darei o salário X pela jornada deste dia. Às 9 da manhã ele encontrou outros desocupados na praça e disse: vão trabalhar na minha vinha, eu lhe darei o que for justo. Ao meio-dia ele voltou e disse aos que estavam ali sem fazer nada: ide trabalhar na minha vinha e eu lhes darei o que for justo. Às 3 da tarde ele voltou e disse: ide trabalhar na minha vinha e lhes darei o que for justo. Às 5 da tarde ele foi ainda à praça, encontrou um grupo que estava sem fazer nada e disse: por que vocês ficaram aqui desocupados o dia inteiro? Vão trabalhar 1 horinha que seja na minha vinha, eu lhes darei o que for justo. Quando deu 6 horas da tarde, o dono da vinha chamou o seu capataz e disse: comece a pagar pelos que começaram primeiro às 6 horas da manhã. Aliás, é o inverso. Comecem a pagar pelos que começaram às 5 horas da tarde. E os que chegaram por último foram os que receberam primeiro. E receberam a quantia da diária cheia. Aí puseram aquilo no bolso. Que coisa extraordinária. Muito obrigado. Aí chegaram os das 3 da tarde. Aí receberam a mesma quantia. Legal. Aí o pessoal que chegou às 6 da manhã já começou a fazer o sindicato da elite da vinha. Aí eles disseram: bom, se os caras que trabalharam 1 hora ganharam o que o homem tinha dito que ia dar para a gente, que chegamos às 6, pô, a gente vai ganhar aí pelo menos umas 12 vezes mais. Aquele egoísmo justicista. Aí o gerente foi pagando todo mundo. Quando chegou às das 6 da manhã, só está aqui, não foi acertado com vocês um starter da Starter Seguros, do meu amigo Josué, lá do Rio de Janeiro. Pegue aqui o denário de vocês, ou starter de vocês, ou dinheiro de vocês. Aí eles ficaram absolutamente enfurecidos, fulos da vida. E foram reclamar com o dono da vinha. E o dono da vinha disse: escuta, será que eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Esse dinheiro aqui pertencia a vocês? Quando vocês estavam lá na praça, vocês eram donos desse dinheiro aqui? Vocês não estavam duros, sem fazer nada? E eu fui lá e disse: vão trabalhar para mim que eu vou dar esse dinheiro a vocês? Vocês só fizeram o que eu contratei. Agora, será que eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Se eu resolver sair por aí, não vou rasgar esse marcador de Bíblia da Starter não, que é bonitinho, mas dá vontade só para mostrar para vocês. Se eu quiser sair por aí rasgando dinheiro, meu dinheiro, será que eu não posso? Ou os olhos de vocês são maus porque eu sou bom? Ou os olhos de vocês são maus porque eu sou bom? Ou os olhos de vocês são maus porque eu sou bom? E outra vez Jesus diz lá: porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E com isso eu reafirmo: a graça de Deus é arbitrária. Não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco.
A única coisa que não pode haver é a presunção de se pensar que eu posso trazer o design das minhas próprias configurações espirituais e obrigar Deus a me aceitar como eu sou no espírito da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Porque aí, meu amigo, ele vai dizer: amarra pelas mãos e pelos pés e joga lá para o Jorge Amado, em algum lugar no passado. A primeira coisa é você reconhecer a sua total inadequação para o convite. A segunda é você aceitar a arbitrariedade deste amor inexplicável. E a terceira é você se vestir todinho dessa graça. Porque na hora em que você se veste todinho dela, aquele que antes era bom fica quebrantado. Aquele que antes era mal se converte à bondade. Aquele que antes era manco agora anda de modo ereto. Aquele que antes era coxo já não vacila no andar. Aquele que antes era cego, agora tudo pode enxergar. Porque quem me adequa com perfeição para participar dessa graça eterna é a justiça que me é imputada e que me veste. E que me torna aos olhos do Pai, tendo sido eu um dia um bom que pela minha bondade não me salvaria, ou um mal que pela minha maldade já estava perdido, ou um coxo que pela minha claudicância jamais me poria andando firme, ou um aleijado que pelos meus aleijões jamais me tornaria apto para as grandes produções, ou um cego que pela minha cegueira jamais encontraria o caminho. Agora, todavia, aceitando pela fé o convite, sendo constrangido pela graça de Deus, admitindo a arbitrariedade do amor de Deus e a bondade de Deus que me paga conforme a sua vontade, sem discutir com Ele, sem nem mesmo dizer: olha, eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu sou um trabalhador que trabalhei só 1 hora e estou recebendo um salário inteiro. Ao contrário, emudece grato, sabendo que a graça de Deus é assim, arbitrária mesmo. Porque há muitos primeiros que serão últimos, muitos últimos que serão primeiros, assim como há muitos chamados e há poucos escolhidos, e os escolhidos são apenas aqueles que se deixam constranger pelo amor de Deus, que não discutem com a graça, que se vestem por inteiro do Evangelho de Jesus e aceitam que aquilo que os adequa para que façam parte desse banquete eterno é aquilo que os veste como justiça de Deus realizada por Jesus, e que disse acerca daqueles que se deixam vestir: estão completos, estão vestidos, estão consumados, estão adequados. Não serão encontrados nus, já estão vestidos com a justiça eterna de Deus. Esses podem ter vindo como tenham vindo. Esses podem carregar na história os dilemas que tenham carregado. Esses podem ainda neste corpo de morte viver com os conflitos, as ambivalências, as ambiguidades e as lutas que ainda tenham. Mas esses todos que perseverarem vestidos por essa graça serão encontrados vestidos e não nus, e por isso serão absorvidos pela plenitude do que é celestial e que já está designado para cada um deles em nome de Jesus.
Isso não é nenhuma desculpa para a gente andar sem se curar. É apenas a certeza de que aquele que aceitou o convite, ao vestir a roupa, já começou a ser absorvido pela vestimenta eterna. Existem peculiaridades neste vestir que vão transferindo para nós as saúdes da graça para o nosso caráter, para o nosso ser, para o nosso entender, para o nosso olhar. O mero vestirmos-nos da justiça de Jesus pela fé começa a nos sanear, começa a nos salvar, começa a nos plenificar, começa a nos adequar. E não importa o quão esbagaçados tenhamos sido trazidos, o Pai olha apenas para aquilo com o que em Cristo estejamos vestidos. Em nome de Jesus.